A polinização acontece quando um grão de pólen masculino é levado até um grão de pólen feminino. Assim começa a geração de uma fruta, por exemplo. A polinização pode acontecer de duas maneiras. Artificialmente, quando o homem provoca a polinização com a ajuda de instrumentos, ou naturalmente, por meio de animais, principalmente de insetos, ou então da água e do vento. Mas são as abelhas as responsáveis por 90% das polinizações feitas em plantas. Só que as abelhas estão desaparecendo. Ao ver o mel assim, cremoso e pronto para o consumo, muita gente nem imagina o processo por trás de tudo isso. Nessa propriedade no interior de Xaxim, Arlindo produz o doce há mais de 30 anos. Uma profissão, mas acima de tudo, uma grande paixão. Os pais tinham aquelas abelhas europeias, que dizia abelha mansa, se criava na frente da casa. E aquelas abelhas não dá problema. Então, de lá para frente, a gente passou a gostar. Isso vem de sangue, no caso, né? Nesse apiário tem 16 colmeias, cada uma com cerca de 40 mil abelhas. Isso no período de inverno, porque no verão esse número duplica. No Brasil, a raça mais comum é a africanizada. Essas abelhas pequenininhas que produzem muito mel, mas que também são perigosas. Nossa equipe acompanhou uma vistoria de inverno. Os apicultores fazem isso constantemente para saberem como está a produção e principalmente a alimentação das abelhas. Tem bastante alimento, né, que seria o mel e pólen, né? Tem bastante pólen. Dá para ver as abelhas aqui, ó, carregadas de pólen, ó. Dá uma olhada, um favinho bem. Então, essa colmeia não necessitaria de comida logo, no caso. Essa colmeia está com a produtividade em dia, mas caso isso não ocorra, é preciso dar um incentivo. O uso de proteína e o uso de açúcar ou de xarope, que ainda é bastante usado, para suplementar quando falta. Não é para tratar de maneira constante, mas quando falta na natureza se usa isso e você consegue manter o enxame forte e dessa forma as doenças acabam não entrando. Esses são alguns cuidados importantes na apicultura. Se a alimentação não for adequada, os insetos morrem em pouco tempo. Nos últimos 2 anos, inclusive, a produção de mel caiu muito no Brasil. Isso em função do desaparecimento das abelhas, que acontece por vários motivos. Além da comida, tem a alteração climática. Elas não sobrevivem em ambientes com muita chuva. Elas também são constantemente atacadas pelo varroa, um ácaro que infesta várias espécies de abelhas. Sem contar no uso de inseticidas, que é altamente perigoso. Os produtos químicos alteram o comportamento dos bichinhos e fazem com que eles desapareçam da natureza. Quando isso precisar ser feito, é importante que se faça no horário que antecede a noite, que a partir de 5, 6 horas, a planta não libera mais néctar e já no dia seguinte as abelhas não visitarão mais essa área. A grande preocupação com o desaparecimento das abelhas é que isso vai atingir diretamente na existência da humanidade. Pode parecer exagero, mas não é. O inseto é responsável pela polinização de até 90% dos vegetais. Ou seja, se as abelhas sumirem, os vegetais deixam de existir. No apiário do Arlindo, 40% das abelhas desapareceram nos últimos tempos. Se antes ele era acostumado a extrair cerca de 7 mil quilos de mel por safra, no ano passado a quantidade não passou dos 1.500. Dentro do país foi um desfalque de 93% da safra brasileira, não foi só aqui. Aqui no sul por causa da chuva e o nordeste muito seco, né? Por isso o mel subiu de preço e vai subir, com certeza vai subir mais. E eu não sei para quanto tempo nós vamos ter mel para abastecer o mercado. Do ponto de vista da natureza, se nós deixarmos, a natureza se reequilibra. Em Santa Catarina, 37 mil famílias se dedicam à apicultura. A caixa de beterraba comum está valendo R$ 13,50 em Rio do Sul e R$ 23 em Criciúma.
Agora, você já parou para pensar no que é feito com os restos de podas de árvores que normalmente são recolhidos pela prefeitura? Em Florianópolis tem um projeto bem interessante que processa tudo o que é recolhido e tudo vira adubo para a horta comunitária. Nas prateleiras do mercado, 1 quilo de cebola pode custar mais de R$ 25. O feijão ultrapassa os 17. Preços ainda acima da média que dificultam o consumo de produtos orgânicos para a maioria dos consumidores. A gente que não lida com isso, assim, que não está plantando, não tem noção de toda a complexidade que o plantio de orgânico tem e que isso justifica. Fomos conhecer um dos primeiros agricultores de Florianópolis que apostaram na produção de orgânicos e hoje já colhem alimentos saudáveis. Mas para chegar a essa etapa, além da escolha de um local favorável, foi preciso conquistar o reconhecimento da rede Ecovida, selo nacional que credencia o comércio de produtos orgânicos. É um aval que nós temos para comprovar que o nosso produto é orgânico e isso, além do ganho em saúde de quem produz, não usar veneno, e o melhor de tudo é que a gente está gerando saúde, né? Tanto para as pessoas, para a natureza, para o solo. Sem degradar o solo e o meio ambiente, várias hortaliças são plantadas na mesma horta, junto com árvores nativas. Para atingir o sucesso com as plantas, é fundamental o processo que os agricultores chamam de dar vida ao solo, abastecendo a terra com matéria em decomposição, como o resto de troncos e galhos, algo que já acontece em larga escala no trabalho desenvolvido pela CONCAP. Todo o material de podas recolhido na cidade vai para o pátio da empresa no Itacorubi. Após processado no triturador, o destino do material tem sido as chamadas hortas comunitárias. A Pacuca, que fica no bairro Campeche, é um exemplo de iniciativa da comunidade através da Amocan que tem dado resultado. O lixo orgânico produzido nas residências e em alguns restaurantes do bairro não vai mais para o caminhão e muito menos para o aterro sanitário. O resto de comida vem para a compostagem, que abastece toda a horta comunitária. O Gustavo está vindo com o carrinho de mão porque aqui nós vamos mostrar a etapa final da compostagem. A terra, depois de 6 meses, agora já está pronta para retornar à horta, onde são colocadas as sementes, as mudas aqui na Pacuca. Agora, Eduardo, é um trabalho então demorado, né? Tem esse tempo todo, mas a gente vê que a cada tempo vai surgindo mais pessoas participando, trazendo o lixo de suas unidades, das suas residências aqui para essa horta, né? Ótimo! Esse resíduo que o pessoal traz de casa, a gente consegue transformar em adubo, em fertilizante ótimo, em adubo classe A para a nossa horta comunitária, para produzir hortaliças e legumes com qualidade. E aquele mesmo morador que há 6 meses trouxe o lixo orgânico, que veio aqui para essa compostagem, hoje ele pode também utilizar dessa terra ou das plantas que eles estão. Pode participar, então aquele que traz o baldinho cheio, no final do processo ele tem direito a levar um baldinho de composto também para fazer as suas plantinhas em casa. Seu Antônio é um dos primeiros moradores que acreditou no início da horta comunitária. Hoje, além de participar da horta comunitária, ele também já colhe algumas plantas que vão para a sua mesa, um material saudável a custo praticamente zero. Já colhemos tomate, alface e agora estou cebolinha. Tudo lá em casa, tudo é orgânico. Santa Catarina é o maior produtor de ostras do Brasil. 90% do que é produzido aqui são vendidos para outros estados. Mas como será que a ostra chega fresca para os compradores? É o que você vai ver depois do intervalo. E tem também receita de panqueca de banana.